aqui mais uma vez, dando continuidade aos vídeos 3.5 do curso de PTA. 3.12 do anexo 4 da NR18. Durante o uso da PTA, o operador deve verificar a área de operação do equipamento a fim de certificar-se de que a superfície de operação esteja de acordo com as condições especificadas pelo fabricante e projeto. Então, isso aí são instruções, não somente são instruções de segurança, mas também de operação. Os obstáculos aéreos tenham sido removidos ou estejam a uma distância adequada, de acordo com o projeto. As distâncias para aproximação segura das linhas de força energizada, que estaremos falando mais à frente. Por enquanto, nós estamos somente passando item a item o que está contido lá como orientação, como determinação no anexo 4 da NR18, PTA. No D, inexistam condições climáticas que indiquem a paralisação das atividades. Então, condição climática também é levada em conta na análise preliminar de risco, como também a parte elétrica. Estejam presentes no local somente pessoas autorizadas. Isso significa dizer uma área tem que ser delimitada. F. Não existam riscos adicionais de acidente. Então, na análise de acidente vai se vendo os riscos adicionais, que pode ser desmoronamento, pode ser queda, pode ser projeção de materiais, pode ser choque elétrico, pode ser uma série de condições de risco. Todos os trabalhadores na PTA devem utilizar cinto de segurança, tipo paraquedista ligado ao guarda-corpo do equipamento ou a outro dispositivo específico previsto pelo fabricante. Isso aqui gera umas certas discussões. No curso NR18, para a parte de andaimes, por analogia, fala que o cinto de segurança não pode estar preso no andaime. Porque se o andaime cair, a pessoa cai junto. Uma analogia semelhante seria essa. Mas a legislação determina que assim seja. Mas aí eu coloco também que as normas elas são um mínimo, né? Nos dão uma direção. Mas tem certas coisas que precisam ser avaliadas com cuidado frente a cada cenário. Então talvez em algum cenário você tiver pontos de ancoragem para fixar de maneira tal que se houver o risco, né, da PTA cair, a pessoa fica presa no cinto, não cai junto com a PTA pelo fato de ela estar com o seu equipamento de segurança, o conjunto lá de antiqueda no guarda-corpo. Mas cada caso é um caso. Mas de qualquer forma, a legislação já dá essa direção, levando em conta que a pessoa é treinada e a PTA não vai cair porque ela vai seguir os requisitos de segurança para que não aconteça nenhum incidente. Mas é importante ter isso aí uma forma, mais um elemento para se analisar bem o cenário. E vale ressaltar, eu não mostrei aqui, mas existem algumas PTAs que têm braços para fazer patolar, né? Ali fica mais difícil de haver um desequilíbrio. Então tem algumas assim. Mas de qualquer forma, levamos em conta o projeto pelo fabricante. A capacidade nominal de carga definida pelo fabricante não pode ser ultrapassada em nenhuma hipótese. É aquele negócio, não, vai que dá, não, tranquilo, já fiz isso algumas vezes, vai que dá. Isso nem sempre dá. E às vezes pode ter problema aí. Então é importante ter isso, estar atento a esse detalhe. Não ter jeitinho. Qualquer alteração no funcionamento da PTA deve ser relatada e reparada antes de prosseguir com o seu uso. Isso aqui eu já comentei também. O equipamento tem que estar funcionando adequadamente. Então, na inspeção e no teste inicial, teste de funcional, detectar algum sinal diferente do usual, solicitar a correção. 3.16. O operador deve assegurar-se de que não haja pessoas ou equipamentos nas áreas adjacentes à PTA, antes de baixar a estação de trabalho. Quando fora de serviço, a PTA deve permanecer recolhida em sua base, desligada e protegida contra acionamento não autorizado. As baterias devem ser recarregadas em área ventilada, onde não haja risco de fogo ou explosão. Muito bem.
A manutenção. Nós vamos estar falando muita coisa da manutenção mais à frente, mas aqui, para a gente fechar os itens que existem na NR18. É responsabilidade do proprietário manter um programa de manutenção preventiva de acordo com as recomendações do fabricante. Então, o plano de manutenção deve ser a cargo do pessoal de manutenção da empresa. Quando não tiver esse grupo de manutenção, contratar a empresa de fora, às vezes um contrato dá essas garantias também. Ok, pessoal? Então é importante ter isso, não só consertar quando quebrar. Aí é só corretivo. Então a manutenção tem que ser preventiva. Vai precisar fazer correções em alguns momentos. É possível. Mas tem que ter a preventiva. Verificação de funções e controle de velocidade, descanso e limite de funcionamento, controles inferiores e superiores, rede e mecanismo de cabos, dispositivo de segurança de emergência e emergência, placas, sinais de aviso e controles. Ajuste e substituição de peças gastas ou danificadas para garantir a confiabilidade, lubrificação de partes móveis, inspeção dos elementos tipo filtro, óleo hidráulico, óleo de motor e de refrigeração, inspeção visual dos componentes estruturais, como componentes críticos, tais como elementos de fixação, dispositivo de travamento. 4.1.1. O programa deve ser supervisionado por um profissional legalmente habilitado, tá vendo? Programa de manutenção. Então, para ter valor jurídico, precisa disso. E que eu comentei, depende da tua posição no processo. Você vai alocar um equipamento, você conhecer a norma e o que precisa. E está isso tudo em contrato. Né? Contrato com nota fiscal, com tudo bonitinho. O equipamento é seu. Você tem que pedir, você tem que manter um programa de manutenção. Locou, a pessoa te dá informação, te dá um atestado, alguma coisa declarando, algum documento declarando, com o nome de um profissional habilitado, validando que o equipamento está em condições de uso. Então isso tudo vai te eximir de certas responsabilidades que às vezes você nem tem. Então tem pessoas que trazem responsabilidade para si, ou desencadeiam responsabilidades para si, porque não sabe fazer as solicitações e também as exigências devidas. Então a manutenção deve ser efetuada por pessoa com qualificação específica para a marca e modelo do equipamento. Olha que coisa interessante. O fato de saber fazer a manutenção não quer dizer que a manutenção vai atender o que está na legislação. Não só ter uma manutenção de qualidade, mas se autopreservar também com a documentação necessária. Os laudos do equipamento, atestando. Os equipamentos que não forem utilizados por um período superior a 3 meses devem ser submetidos à manutenção, tá vendo? A gente sabe que o equipamento, quando não entra em funcionamento, ele acaba tendo falhas, ele acaba tendo problema. Então, frente ao entendimento que as coisas se deterioram até sem estar funcionando, é importante se entender esse dado de manutenção. Então, se não usou um tempo superior a 3 meses, deve ser submetida à manutenção e essa manutenção deve gerar-se relatório, se a manutenção for própria. Caso contrário não for, também tem que gerar relatório lá de fora, assinado por alguém que ateste de maneira que ele seja um profissional habilitado, qualificado habilitado. Quando identificados falhas que coloquem em risco a operação, a PTA deve ser removida do serviço imediatamente, até que o reparo necessário seja efetuado. Proprietário da PTA deve conservar por um período de 5 anos a seguinte documentação. Olha aí, ó. Registro de manutenção. Então, o registro de manutenção, tem o relatório de manutenção, tudo isso precisa ser guardado. E está na norma por um período de 5 anos. Então, isso aí vai dar o quê? Garantias num eventual processo civil, né? Que é em torno de 5 anos. Criminal, 20 anos. Mas ela está determinado, por força de lei, registro de manutenção. Então você tem que ter um histórico de manutenção. Aí começa a vir os detalhes que precisam estar muito atento. Seguir a manutenção, como está obrigando você a guardar esses registros de manutenção, você precisa saber o que está no manual do fabricante como recomendação de manutenção e o que precisa ser observado. Então tem que ter datas para poder se guiar, deficiências encontradas e o que foi solucionado. A ação corretiva
recomendada, 4A, deve ficar aqui fora do lugar, identificação dos responsáveis. Então, está responsabilizando profundamente. Ó. Registro de todos os reparos realizados, contendo B1, data em que foi realizado cada reparo, a descrição do trabalho realizado, a identificação dos responsáveis pelo reparo, a identificação dos responsáveis pela liberação para o uso. Então está responsabilizando todo mundo, todos, dentro da sua autoridade. Mas se você é profissional de segurança, você precisa também saber a tua parte nesse processo para estar atuando. Então você precisa fazer inspeção, se é uma parte interessada, você pode ver a PR, que também tem que ser, em algumas empresas, arquivada por 20 anos. Foi observado pelo corpo jurídico a parte criminal, mas também tem outros que só levam em conta 5 anos. Aqui essa documentação, 5 anos. Já sabe que é a parte civil que está se comunicando com essa documentação. E essa documentação pode te ajudar, pode te isentar de um processo, como pode também, a falta dela pode te embaraçar num processo. Identificação dos responsáveis pelo reparo, isso implica em qualificação. Identificação dos responsáveis pela liberação para o uso. Então está liberando, envolve o quê? Permissão de trabalho. Então isso tudo tem que estar o quê? Essa documentação toda. Uma das nossas tarefas é o quê? Permissão de trabalho e também a análise preliminar de risco. E aqui já está isso aí. Quem liberou para o uso? Então há uma permissão de trabalho. Quem operou? Tem um checklist e ao mesmo tempo também se tem a análise preliminar de riscos. Por um outro lado, existe o histórico de registro de manutenção, que existe profissionais com competência necessária. Então não pode qualquer um que conheça, ou algum curioso, alguém que sabe a tarefa, mas não vai ter valor jurídico isso aí, porque não é um profissional habilitado. Capacitação. O operador deve ser capacitado de acordo com o item 18.22.1, tá? NR 18. Ser treinado no modelo de PTA. Então isso aqui nós já mostramos anteriormente, mostramos como é que tem que ser até o certificado. A capacitação deve contemplar o conteúdo programático estabelecido pelo fabricante. Então aqui nós pegamos informação de manuais de fabricante e ao mesmo tempo os princípios básicos de segurança, inspeção, operação de forma compatível com o equipamento a ser utilizado com o ambiente esperado. Aí vem um detalhe importante. A tecnologia está sempre aperfeiçoando. Então se você comprou ou alugou, você precisa dar uma olhada no checklist que se tem lá, nos itens de segurança, que pode ser algo até a mais ou a menos do que nós estamos apresentando aqui no curso, que iremos apresentar ainda também. A comprovação da capacitação deve ser feita por meio de certificado. Então já mostramos. Cabe ao usuário capacitar sua equipe para a inspeção e a manutenção da PTA de acordo com as recomendações do fabricante. Então essa capacitação da equipe de inspeção e manutenção precisa conhecer. Então aqui nesse treinamento nós vamos dar algumas informações a esse respeito. E muitas PTAs precisa-se o fornecedor, fabricante, treinar o pessoal para manutenção dessa PTA. E isso é ter um direito. Quando você vai negociar a compra de uma PTA, você pode solicitar ao fornecedor que dê um treinamento de capacitação para o seu homem que vai fazer a inspeção e a manutenção. Conservar os registros dos operadores treinados em cada modelo de PTA por um período de 5 anos. Nós vimos aí 5 tipos de modelos de PTA. Nós estamos falando de 5 tipos detalhadamente? Não. Estamos falando de tudo que precisa na PTA. E os tipos de PTA, elas precisam ser constituídas de modo que atenda à legislação. Então, você que vai alocar o equipamento ou comprar o equipamento, tem que ter essa percepção e exigir a comprovação que está atendendo a esses itens. Orientar os trabalhadores quanto ao uso de carregamento e posicionamento dos materiais na estação de trabalho da PTA. O usuário deve impedir a operação da PTA por trabalhador não capacitado. Então, tem ali a autorização. Depois do curso, tem uma carteirinha que precisa ser feita dando autorização. Então, essa carteirinha, ela não tem assim um padrão específico, mas cada empresa desenvolve como acha que tem que colocar. Uns lá colocam como fosse um crachazinho, ou então no verso do crachá, dando uma informação de autorizado a operar a PTA, ou colocar mesmo um crachá específico feito ali só para autorizar o trabalhador a operar a PTA. Se tiver mais de um tipo de PTA, colocar os tipos de PTA. Tudo bem até aí, pessoal? Então isso é um dado muito importante.
Disposições finais. Este anexo não se aplica às PTAs para serviços de instalações elétricas energizadas. O que a PTA, para trabalhar com a área energizada, precisa se atender outros requisitos, porque se a área for energizada, ela tem todo o trabalho de ter cestos isolados, então já entra algumas orientações em cesto aéreo, cesto acoplado, cesto suspenso, que está dentro da anexo 12 da NR12, quando for trabalhar com aproximação ou dentro de áreas que sejam instalações elétricas energizadas. Então isso é uma coisa que tem que ser bem atento. Eu vou até repetir. O anexo 12 da NR12 fala de cesto aéreo, cesto acoplado, cesto suspenso. Nós temos esse tipo de treinamento também aqui online conosco, mas é sempre recomendar a pessoa ter um treinamento prático, ou então nos contratar para dar um treinamento híbrido, que seria 50%, uma parte dele, melhor dizendo, teórico, dentro desse material, e uma atividade prática, mas é o semipresencial. Então aí fica a critério da empresa. No site da Master possui instruções a esse respeito. Os projetos específicos técnicos e manuais de operação e serviço dos equipamentos importados devem atender o previsto nas normas vigentes no país. Então, comprou de fora, já citei sobre isso. Manuais precisam estar de acordo com o que tem no país e também atender às normas do país. Há muitos casos, eu dei muito treinamento em muitas empresas e não era difícil encontrar situações de que pessoas compravam equipamentos no exterior, já chegavam não conforme no Brasil, porque no lugar que comprava não tinha, às vezes, uma NR10, uma NR20, uma NR33, ou até norma para PTA, enfim. Então isso tudo tem que ficar muito atento. Cabe ao usuário determinar a classificação de perigo de qualquer atmosfera ou localização de acordo com as normas da NFPA 505 e outras correlatas. Para operação em locais perigosos, o equipamento deve atender ao disposto à norma ANSI NFPA 505. Então, é importante se providenciar essa norma, que vai dar outras instruções referentes a locais perigosos para esse tipo de trabalho. Locais com atmosfera explosiva, coisas do gênero, espaço confinado, 505. Então vamos em frente. 6.4. A PTA deve ser inspecionada e revisada segundo as exigências do fabricante. Já foi falado sobre isso. As instruções de operação do fabricante e a capacitação requerida devem ser fornecidas em cada entrega, seja por venda, arrendamento ou locação. Aí, ó. Comprou, alugou, arrendou, você tem esse direito. Os fornecedores devem manter cópia dos manuais de operação e manutenção. Os manuais de operação e manutenção são considerados parte integrante do equipamento, devendo ser fornecidos em qualquer locação, arrendamento ou venda, e ser mantidos no local de uso do equipamento. Então, a gente sabe que manual é pré-requisito até, não só da NR12, mas também está aqui no anexo 4 da NR18, também é previsto no Código de Defesa do Consumidor. Os avisos contendo informação de segurança devem ser redigidos em língua portuguesa, implicando aqueles que já está impactando naqueles equipamentos que foram comprados, exportados, melhor dizendo, né? Importados lá de fora. É vedado o uso de pranchas, escadas e outros dispositivos que visem atingir maior altura ou distância sobre a PTA. Nós vamos mostrar algumas imagens a esse respeito. A utilização da PTA como guindaste também é vedado. Ela não foi projetada para isso. A realização de qualquer trabalho sob condições climáticas que expõe trabalhadores a risco, vocês vão enxergar através do planejamento, prevenção de trabalho, análise preliminar de riscos, checklist, a operação de equipamento em situações que contrariam as especificações do fabricante, quanto à velocidade do ar. Então, se tiver uma velocidade do ar, nós vamos estar mostrando mais à frente qual é essa velocidade, então se deve trabalhar, que pode desequilibrar e cair. Inclinação da plataforma em relação ao solo e proximidades à rede elétrica. Então, se você está próximo, você tem que ter uma cesta apropriada, como eu falei do anexo 2 da NR12. Anexo 12 da NR12 dá uma orientação sobre isso.
O uso da PTA para transporte de trabalhadores e materiais não relacionados ao serviço em execução. Glossário. O glossário, o nome já diz, ele é o dicionário. Então, às vezes, alguns termos que possam haver dentro do anexo 4, NR 18, aqui vai te orientando. Logo no primeira informação que fala sobre a definição de uma PTA, tá? Autopropulsão, capacidade de locomoção por meio de fonte de energia e motor próprios. Eixo expansivo, então aqui você pode ler com calma. Estabilizador, botão elétrico ou mecânico, aí, ó. Capacidade nominal de carga, admissão de operação da PTA, distância mínima necessária para evitar contato com partes de um equipamento com outras estruturas, nivelamento. Está dando as definições do que significa. Fornecimento de PTA, aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, importação, distribuição ou comercialização de PTA. Bem abrangente. Então, quem monta, quem compra de fora e revende, importa, e aí vai. Proprietário da PTA, aquele que detém o direito de uso, gozo, fruição e disposição do equipamento, por aquisição ordinária ou derivada. O locador de PTA, usuário da PTA. E aqui nós finalizamos o nosso vídeo 3 de 5 do nosso curso de PTA. Aproveite, tiver dúvida, nos envia a sua dúvida que estaremos esclarecendo e respondendo logo em seguida. Obrigado e boa sorte.